Boa noite, gente. Boa noite para quem está entrando aí na live. Então vamos aproveitar a oportunidade para chamar mais algumas pessoas. Dá uma clicada aí no aviãozinho embaixo, chama mais alguém. A gente começa pontualmente às 20 horas, certo, gente? Hoje nós vamos tratar sobre a lei de Deus. E ao longo dessa live, todo mundo tem liberdade, claro, para colocar suas perguntas. Eu espero que a gente consiga responder o maior número possível de dúvidas, perguntas que as pessoas têm sobre esse tema. E a gente vai tratar isso numa perspectiva anglicana. Então, é interessante para muitas pessoas, com certeza. É uma perspectiva que, para muita gente, sem dúvida, é nova. Não totalmente, mas com certeza a gente vai aprender muita coisa aqui. Então, quem está entrando aí já, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Vamos chamando aí mais gente, chama os seus amigos aí, quem tem interesse nesse assunto, nesse tema. Jadson, William, Gabriel. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Diego. Projeto Cantuária. Leônidas, sejam bem-vindos. Momento épico. Sejam bem-vindos aí. Esse é o tempo em que você pode pegar sua Bíblia de papel. Tem que ser de papel, porque é a tradição anglicana, né? Usa a Bíblia de papel. E ao longo do estudo aqui, anotem as dúvidas que vocês tiverem, tá certo, gente? Vão anotando aí tudo o que surgir de perguntas, dúvidas. E a gente vai no final, perto do final, eu vou abrir um tempo, alguns minutos para a gente comentar, tá? Arthur perguntou, reverendo, como faz para ter uma barba dessa? Esse tema a gente vai tratar quando for falar sobre eleição, tá? Sobre predestinação e quais são as marcas do predestinado, do eleito. Aí a gente vai falar sobre a barba e o que fazer para ter uma como essa. Dois minutos para a gente começar, tá, gente? Dá tempo ainda de chamar a gente aí. E olha, minha barba não tá full não, viu, Arthur? Ela tá aqui meia boca, na minha opinião.
Lembrem de colocar as perguntas, anotar aí embaixo, tá certo, gente? Tem um campo aí de perguntas embaixo. E vocês já podem ir lançando as perguntas, tá? Já podem ir lançando aí embaixo perguntas sobre esse tema que a gente for tratando aqui, ou sobre algo que eu mencionar ao longo do estudo. Coloca lá no espaço das perguntas e eu vou abrir um espaço, um tempinho no final para responder. Então a gente tem ainda alguns segundos aqui e nós iniciamos. Sejam bem-vindos aí, o pessoal que está entrando agora. Isso. É onde tem a interrogação, tá? As dúvidas que forem surgindo, vocês colocam, clica lá na interrogação, no chat com a interrogação, e aí vai acumulando as perguntas, beleza? Então, 20 horas, vamos iniciar agora pontualmente. Fico feliz com todos vocês que estão aí conosco nesse momento. Para quem não me conhece, meu nome é Giordano, sou pastor anglicano, moro aqui em João Pessoa, sou pastor da Igreja Anglicana no Brasil e o nome da minha paróquia é Libertador, fica no bairro do Valentina, aqui em João Pessoa. Então, sempre que vierem a João Pessoa, não percam a oportunidade de estarem conosco, tá certo? Avise. Quem vier a João Pessoa, estiver na Paraíba aí, avise. E para nós vai ser uma grande satisfação receber vocês. Então, vamos orar? Eu convido você nesse momento a fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Nós teremos agora uma reflexão sobre um tema que é fundamental e pedimos que o Senhor nos ilumine. Oremos. Senhor, te damos graças por esse momento reunidos em teu nome. Te pedimos que tua iluminação, a luz do teu Espírito Santo, nos conduza agora aos nossos pensamentos, sentimentos, que guiados e guardados pela tua providência, pelo teu cuidado e pelo teu amor, nós possamos ter reflexões que nos elevem o nosso pensamento a ti. Que esse tempo de reflexão seja para nós também um tempo de oração, em que nossas almas, nossos corações estejam com o Senhor. Te pedimos que tua graça nos ajude e através dessa pequena e breve aula nós possamos caminhar na nossa santificação. Que isso seja uma bênção na vida de todos nós. Isso nós te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, vamos lá. Então, estou feliz aí com quem entrou já. Dá tempo de chamar mais alguém, mas vamos lá. Então, agradecer aí ao pessoal, agradeço ao pessoal da Wittenbergs, aí ao Gabriel pelo convite de estar aqui. E hoje, como vocês já estão sabendo, o tema é a lei de Deus. Então, eu acredito que esse tema da lei de Deus é um tema que deve gerar em nós muita alegria, na realidade. Quando nós contemplamos a beleza da lei de Deus, a perfeição da lei de Deus, isso deve gerar em nós muita alegria. A contemplação da beleza da lei de Deus é também uma contemplação da beleza do próprio Deus, da beleza de Deus que se reflete nessa lei, que é expressa nessa lei. Então, como a própria Escritura nos diz, a lei de Deus é perfeita e por isso essa perfeição deve nos trazer muita alegria, principalmente quando nós vemos essa lei exemplificada na vida de pessoas como os apóstolos de Cristo, os profetas do Antigo Testamento e, claro, acima de tudo, no próprio Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado. E então, isso deve nos fortalecer. Deixa eu estabelecer aqui alguns parâmetros para essa nossa conversa, para essa nossa aula. A teologia anglicana, ela tem um tripé, ela tem 3 fontes. E isso, o teólogo que é mais famoso por ter explicado isso é Richard Hooker. Ele coloca como 3 fontes da teologia cristã e particularmente, claro, como anglicano. Da teologia anglicana, a Escritura Sagrada em primeiro lugar, a razão e a voz da igreja. Voz da igreja é como ele chamava a tradição. Isso significa que nossa teologia, ela se pauta, ela usa como fontes a Escritura Sagrada primeiro. Então, a Escritura ela tem um primeiro lugar na nossa reflexão teológica, o uso da razão e a tradição cristã.
Isso significa que a doutrina cristã não está apenas na Escritura Sagrada. Ela está primeiro na Escritura Sagrada enquanto fonte para nós hoje. Mesmo historicamente, a doutrina cristã estava, por exemplo, quando os apóstolos saíram pelo mundo a pregar o Evangelho, o Novo Testamento ainda não havia sido escrito, então a Escritura Sagrada, no sentido cristão, ainda não existia, mas já existia o Antigo Testamento e uma interpretação cristã do Antigo Testamento. Mas essa interpretação cristã do Antigo Testamento era tradição, ela era oral. Então ali a voz da igreja aparece no primeiro momento como a interpretação correta da Escritura Sagrada, a interpretação cristocêntrica e cristológica do Antigo Testamento. Então a Escritura Sagrada ela vem tanto historicamente quanto logicamente primeiro. A razão, e aqui a razão ela aparece como um instrumento que nós usamos para compreender as Escrituras. Então, toda a nossa interpretação da Escritura Sagrada deve ser uma interpretação racional. Não racionalista, não limitada à razão, mas deve ser uma interpretação racional. E, além disso, nós usamos a razão no segundo sentido, que o próprio Richard Hooker fala disso também. No modo como, através da razão, nós temos acesso à lei divina eterna. E isso nós vemos quando nós comparamos as mais diversas culturas em que nós percebemos que os mesmos princípios aparecem nelas. Claro, muitas vezes esses princípios são distorcidos e existem situações culturais diferentes, condições concretas diferentes, mas os mesmos princípios nós observamos nas mais diversas culturas. Então, um livro interessante de um anglicano que fala brevemente sobre isso, C.S. Lewis, é o livro A Abolição do Homem, onde ele trata basicamente sobre essa questão de que nós, através da razão, temos acesso, nas mais diferentes culturas, aos mesmos princípios morais. Então, quando nós falamos da lei de Deus, nós conhecemos a lei de Deus, em primeiro lugar, na Escritura Sagrada, nós conhecemos ela também na razão, e nós conhecemos na tradição. Não é possível estabelecer a lei de Deus usando apenas a Escritura Sagrada. Por quê? Porque existem coisas que nós sabemos sobre a lei moral que não estão na Escritura Sagrada. Um exemplo que eu gosto muito de utilizar é aquilo que nós podemos falar sobre necrofilia e pedofilia se baseia em princípios que, de uma maneira mais abstrata, estão presentes na Escritura Sagrada, tá? Mas, de maneira mais concreta, nós sabemos que a necrofilia e a pedofilia são pecados não porque um texto bíblico diz isso, não por uma declaração da Escritura Sagrada, mas pelo uso da razão. A razão que vai até esses princípios e colhe deles uma certa informação. E a tradição que ela aparece como o fechamento disso. A tradição ela aparece como a explicação correta da Escritura Sagrada, enquanto a Escritura Sagrada corrige a razão. Então, na tradição aqui, como elementos ou exemplos da tradição, nós vamos usar o Livro de Oração Comum, de 1662, o Catecismo Anglicano, que aparece no Livro de Oração Comum, de 1662, e os 39 artigos de religião. Nós estamos falando aqui de 3 documentos importantes na Reforma Anglicana. Os 39 artigos de religião como uma primeira explicação da fé e da doutrina anglicana, não é uma explicação completa, tá? Então, os 39 artigos de religião, eles não chegam a ser uma grande confissão de fé, eles são uma explicação bastante resumida e que não tocam realmente todos os temas, e que foram esclarecidos por documentos posteriores, mas são importantíssimos, são fundamentais, e para o que a gente vai falar aqui hoje são basilares. Então, a gente tem os 39 artigos de religião, a gente tem o Livro de Oração Comum, e dentro do Livro de Oração Comum nós temos o Catecismo Anglicano. O Catecismo Anglicano ele é um catecismo de confirmação. Então, isso significa que quando, por exemplo, as crianças tinham lá 7 anos de idade, elas estavam se preparando para a sua confirmação, elas estudavam e memorizavam o Catecismo Anglicano. Então, ele é um catecismo de confirmação. É por isso que ele é tão resumido, né? O Catecismo Anglicano tem 5 páginas. Qual é o outro catecismo da história da igreja que tem 5 páginas? Geralmente os catecismos têm 100 páginas, 200 páginas, 500 páginas, 1000 páginas. O Catecismo Anglicano tem 5 páginas. Por quê? Porque eram as 5 páginas que se esperava que as crianças memorizassem. E aí, para facilitar, óbvio, teria que ser algo breve.
sucinto, né? Bem sucinto. E como o Jadson colocou aí, realmente é um catecismo lindo. O catecismo anglicano, ele é lindo. E ele tem vários tesouros, várias pérolas nele ali, escondidas, coisas que você numa leitura rápida não nota. Mas algumas coisinhas a gente vai falar aqui. Então, a catequese básica cristã, o ensino básico da fé cristã, se pauta em três virtudes, nas três virtudes teologais: a fé, a esperança e o amor. O apóstolo Paulo fala disso lá em 1 Coríntios 13, e também em 1 Tessalonicenses ele menciona em dois momentos isso. Mas em 1 Coríntios 13 ele coloca essas três virtudes como sendo as três virtudes fundamentais da fé cristã. E ao longo dos séculos, a catequese básica se pautou na fé, na esperança e no amor. Ou seja, nos ensinar aquilo que nós precisamos para a fé, aquilo que nós precisamos para a nossa esperança e aquilo que nós precisamos para o amor. Quando nós temos uma fé bem fundamentada, uma esperança bem fundamentada e um amor bem fundamentado, nós temos aí basicamente aquilo que nós precisamos como cristãos, né? Então, quando se fala da fé, o centro do ensino a respeito da fé é o credo. Tá? Já houve uma aula sobre isso, sobre o credo. Quando nós falamos de esperança, o centro do ensino é a oração, o Pai Nosso, e os sacramentos. Então, os sacramentos e o Pai Nosso, eles dizem respeito à nossa esperança enquanto cristãos. Inclusive, no livro de oração comum, numa grande oração de ação de graças, os sacramentos são mencionados justamente assim, como meios da nossa esperança. E quando a gente vê as escrituras, a gente vê como tanto o Pai Nosso como os sacramentos têm essa dimensão escatológica. Eles apontam para o futuro, para o reino que virá, né, como nós pedimos no Pai Nosso. E em ambos os sacramentos maiores, no batismo e na Eucaristia, existe essa referência. Quando a gente fala de sacramentos menores também, o matrimônio faz referência a essa união entre Cristo e a Igreja, que é uma união que existe hoje, mas que vai se consumar plenamente no futuro, ela é escatológica. E no batismo, na Eucaristia, né, nós costumamos dizer, repetindo as palavras do apóstolo Paulo, que nós anunciamos a morte do Senhor até que venha. Existe uma dimensão escatológica. A Eucaristia aponta para o banquete do Cordeiro. Então, oração e sacramentos estão dentro daquilo que nós chamamos a esperança. Então, o cristão, para conhecer bem sua fé, ele precisa do credo. Para conhecer bem sua esperança, ele precisa do Pai Nosso e dos sacramentos. E para conhecer bem o amor, ele precisa dos mandamentos, da lei de Deus. E é isso que a gente vai falar e já estamos falando aqui. Então, é claro que tudo isso se interpenetra, tá? Tudo isso se conecta. Por exemplo, o Pai Nosso tem a ver com fé? O sacramento tem a ver com fé? Claro, com certeza. Né? O credo tem a ver com nossa esperança? Com certeza. Então, essas coisas não se desconectam. Não é uma separação total. Mas apenas uma maneira de observar isso, de centralizar o nosso estudo em, mais uma vez, um tripé. Fé, esperança e amor. Então, quando nós falamos da lei de Deus, a primeira pergunta que nós devemos fazer é: por que conhecer a lei de Deus? Então, na Reforma Protestante, você vê que os reformadores desenvolveram uma maneira tríplice de encarar os usos ou as funções da lei. Uma primeira função, um primeiro uso era o uso de condenar. Então, a lei ela dá o conhecimento do pecado. A gente vê isso em Romanos 3:20, Romanos 4:15, a lei, ela num primeiro momento condena, ela age como um espelho que nos mostra quem nós somos. Quando nós nos deparamos com a grandeza da lei de Deus, nós vemos que nós somos pecadores. Então, a lei nos ajuda a descobrir quem nós somos, qual é a falha que há em nós. Esse é o primeiro uso da lei. O segundo uso da lei é o uso protetivo, é o uso civil. Os princípios da lei de Deus, eles ajudam a sociedade a se regular. Então, e aqui a gente pode falar da igreja também, né? Mas vamos falar aqui civilmente. Então a lei teria um segundo uso. E um terceiro uso seria o uso de guiar, o uso de santificar. Então, é sobre esse terceiro uso aqui, dentro dessa organização aqui que é pessoal, e baseada, claro, como eu disse, nos reformadores. É sobre esse terceiro uso que nós vamos falar aqui. Quando o catecismo anglicano fala da lei, ele fala nessa perspectiva, tá? Quando fala dos mandamentos, é na perspectiva de santificação. Então,
No catecismo, nós estamos procurando aqui esse terceiro uso, o uso 3. Então, quando a gente vê a tradição anglicana, por que é que existe a importância de usar o livro de oração comum, por exemplo, que eu mencionei? Para muitas pessoas, principalmente pessoas que não são anglicanas, pode parecer estranho que a gente vai usar a nossa liturgia para conhecer a lei de Deus. Pode parecer esquisito isso. Mas na realidade, isso é algo muito natural. Existe um princípio na teologia anglicana que é um princípio patrístico, inclusive. É o princípio lex orandi, lex credendi. A lei da fé é a lei do culto, a lei do culto é a lei da fé. A lei de orar é a lei de crer. A lei da oração é a lei do credo. Então, ou seja, aquilo que nós fazemos quando estamos juntos, a nossa liturgia, nos diz o que é a nossa fé e vice-versa. Então isso foi muito importante ao longo da história da igreja, em diversas polêmicas, em diversos debates. Né? Você tem Santo Agostinho e Pelágio, os dois batizavam crianças. Tá? Não havia debate sobre isso entre eles. Os dois batizavam crianças. Mas Santo Agostinho argumentava contra Pelágio. Por que é que você batiza criança se você não acredita no pecado original? Estou resumindo aqui a história, tá? Mas, ou seja, ele estava usando a liturgia, usando a prática da igreja para explicar qual é a fé da igreja desde sempre. Por que é que nós oramos pela conversão de outras pessoas se nós não acreditamos que Deus move o coração das pessoas? Se eu oro pela conversão de outras pessoas, e isso está na liturgia cristã, se eu oro pela conversão de outras pessoas, é porque eu creio que Deus converte o coração das pessoas. Existem N exemplos sobre isso. E aí nós vamos falar disso aqui. Por quê? Porque na liturgia anglicana existem ensinamentos sobre a lei de Deus que estão implícitos e às vezes até explícitos nas orações. Então, nas coletas do livro de oração comum, nós vemos muitas lições. É importante você saber o que é uma coleta. Coleta é um tipo de oração. A coleta é uma oração breve, é uma prece breve, e ela tem 5 partes. E aí, dentro de uma coleta, a primeira parte é a parte onde nós invocamos a Deus. Então, é uma invocação. Em segundo lugar, unida a essa invocação, nós temos um epíteto ou um reconhecimento de Deus. Em terceiro lugar, nós temos a petição propriamente dita da prece. Em quarto lugar, nós temos o propósito dessa petição. E em quinto lugar, nós temos a mediação de Cristo. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos, vocês vão entender isso aqui que eu estou falando, e vão entender por que é que eu estou falando disso, o que é que isso tem a ver com a lei de Deus. Né? Então, existe uma doutrina implícita. Esse é um primeiro lugar. Quando nós oramos, existe algo implícito ali. Então, vou dar um exemplo aqui muito natural. Nas nossas igrejas, nós oramos para que as pessoas sejam curadas. Por que é que eu oro que as pessoas sejam curadas? Porque eu creio que Deus cura hoje, que Deus realiza esse milagre hoje. Se eu não acreditasse em cura, eu não oraria para que as pessoas fossem curadas. E existe algo aqui nas coletas que nos ensina algo muito importante sobre o propósito da lei de Deus. Mas antes disso eu vou dar aqui um exemplo. Uma coleta, uma oração aqui. A coleta da quarta-feira de cinzas. Então essa coleta da quarta-feira de cinzas, ela diz assim, eu estou com ela aqui em inglês, em português, eu vou usar a versão em português, mas aí eu vou mostrar para vocês depois as 5 partes nela. Ela diz assim, onipotente e eterno Deus, que amas tudo quanto criaste e que perdoas a todos os penitentes. Cria em nós corações novos e contritos para que, lamentando deveras os nossos pecados e confessando a nossa miséria, alcancemos de ti, Deus de suma piedade, perfeita remissão e perdão, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Então a gente tem aqui 5 partes. Quais são as 5 partes nessa oração? Primeiro, eu invoco a Deus chamando Deus como onipotente e eterno Deus. O mais comum nas coletas do livro de oração comum é invocar a Deus como Deus onipotente. Por quê? Isso é algo teológico, existe algo teológico aí, que é de que a nossa fé e a nossa esperança são fortalecidas quando nós entendemos que estamos invocando um Deus que é onipotente, ou seja, não importa o que eu peça, Deus é possível de fazer aquilo. Deixe que, claro, não viole os planos dele. Então, essa coleta de quarta-feira de cinzas invoca a Deus como onipotente e eterno Deus. Essa é a invocação, a primeira parte. Segunda parte, e eu continuo dizendo, onipotente e eterno Deus, que amas tudo quanto criaste, que perdoa todos os penitentes. Então, existe uma invocação, que ela é geral, eu estou invocando Deus, ou Pai, como onipotente. Isso fortalece a minha fé em geral. Mas existe algo aqui que fortalece a minha fé em particular, que é saber que Deus
ama tudo que ele criou e que perdoa todos os penitentes. Existem vários textos bíblicos que falam sobre isso. Mas já aqui a gente tem uma doutrina. Qual é a doutrina que está sendo ensinada aqui? Que Deus ama tudo que ele criou e que ele perdoa todos os penitentes. Em português está assim, que amas tudo quanto criaste. Na versão em inglês é que não odeias a nada que tu fizeste. Isso se baseia lá naquele texto que vocês conhecem de Ezequiel. E aí a oração continua dizendo, cria em nós corações novos e contritos. Essa é a petição, é a terceira parte. É aquilo que eu peço a Deus. Deus, cria em nós corações novos e contritos. Por que eu quero corações novos e contritos? Por que nós queremos corações novos e contritos? Aí vem a quarta parte, que é a proposição, o propósito ou a aspiração. Em latim, é muito fácil você reconhecer essa quarta parte ou propósito de uma coleta dessa oração. Por quê? Porque em latim, essa quarta parte começa sempre com uma preposição em latim, que é a preposição ut. Significa, preposição, não, desculpe, essa conjunção, ut, que significa para que. Ela indica um propósito, uma intenção. Então, cria em nós corações novos e contritos, para que, lamentando deveras os nossos pecados e confessando a nossa miséria, alcancemos de ti, Deus de suma piedade, perfeita remissão e perdão. Então, por que eu quero um coração novo e contrito? Porque se eu lamentar os meus pecados e confessar a minha miséria, eu vou alcançar a perfeita remissão e perdão. Existe uma doutrina implícita aí, de que para chegar a tal coisa, eu preciso de uma coisa anterior. Então, as coletas, elas têm sempre uma lógica causal. Eu peço isso, para que com isso eu possa chegar em outra coisa. Eu peço A, para que através de A eu possa chegar a B. Entende? Eu acho que vocês conseguiram pegar aí a lógica. Então, e a coleta termina dizendo por Jesus Cristo nosso Senhor. Que pode ser apenas por Jesus Cristo nosso Senhor, ou a forma estendida. Por Jesus Cristo nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Que é a forma trinitária dessa mediação. Então, isso aqui, por enquanto, você pode estar pensando, certo, eu aprendi isso aqui, as coletas, elas sempre têm um ensinamento, mas o que é que isso tem a ver com a lei de Deus? Então, chegamos agora no que isso tem a ver com a lei de Deus. O interessante é que diversas coletas no livro de oração comum são petições de santificação. Nós pedimos que Deus nos santifique, tá? Então, por que nós pedimos que Deus nos santifique? Por quê? E aí, no momento em que nós fazemos isso, nós fazemos essa petição por santificação, existe um propósito. Por que eu quero ser santo? E aí, diversas coletas vão ensinar por que é que eu quero ser santo. Aí você começa a entender o que é que isso tem a ver com a lei de Deus. Então, em diversas coletas, nós pedimos para ser santos para chegar à vida eterna. Então, esse é o ponto. O pedido pela santificação tem um propósito, e esse propósito é chegar à vida eterna. Isso mostra como a vida eterna é dependente da nossa santificação hoje. Em outras palavras, eu só vou chegar à vida eterna se eu for santificado hoje. E aí, claro, você tem diversas coletas que falam sobre isso, e tem diversos textos bíblicos que falam sobre isso. O mais famoso, claro, Hebreus 12:14, que diz que nós devemos buscar a santificação, sem a qual nós não veremos ao Senhor. Em outras palavras, a santificação, a santidade é necessária para chegar à vida eterna. Isso significa que, por um lado, sem nossa santificação não chegaremos à vida eterna. Mas significa também, por outro lado, que é uma oração, significa que Deus nos concede a santidade. Então, é algo que nós vemos, por exemplo, no Novo Testamento, nas cartas de Paulo. Paulo ora pela santificação dos cristãos das mais diversas igrejas que ele plantou, das quais ele cuidou. E a gente vê já no Antigo Testamento, no Salmo 119 e em outros salmos, como os salmistas oravam por sua própria santificação. Então, eu vou dar aqui 3 exemplos de coletas que tratam desse tema. Então, a coleta do primeiro domingo do Advento é uma das coletas mais famosas do livro de oração comum. Ela diz assim: Deus onipotente, dá-nos a graça de rejeitar as obras das trevas e vestir-nos as armas da luz, durante essa vida mortal em que teu Filho Jesus Cristo, com grande humildade, veio visitar-nos, a fim de que, aqui o propósito, no último dia, quando ele vier em sua gloriosa majestade para julgar os vivos e os mortos, ressuscitemos para a vida imortal. Mediante Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Então, esse a fim de que, qual é o propósito aqui nessa oração? A fim de que no último dia, quando ele, Cristo, vier em sua gloriosa majestade para julgar os vivos e os mortos, nós ressuscitemos para a vida imortal. Então, qual é a minha intenção aqui? Quando Jesus vier, eu quero ressuscitar. Então, essa é a minha intenção. E o que é que eu peço para chegar lá? E aí é o que vem antes.
Dá-nos a graça de rejeitar as obras das trevas, rejeitar o pecado e vestir-nos as armas da luz, nos vestir da justiça. Então, Senhor, dá-nos a graça de rejeitar o pecado e nos vestir da tua justiça, nos vestir dessas armas da luz, durante essa vida mortal, durante esse tempo em que nós estamos aqui. Então, esse texto aqui, essa coleta do Advento, a gente não vai ter o tempo aqui de explicar, ela faz referência a vários textos bíblicos, como Romanos 13 e diversos outros. Ela tem realmente esse sentido escatológico, por isso que ela está no primeiro domingo do Advento. Mas aqui, o que é que está implícito? O que é que está sendo ensinado aqui? Que para eu chegar à ressurreição, para eu chegar à vida eterna, eu preciso hoje me revestir das armas da luz. Eu preciso hoje rejeitar as obras das trevas. De outra maneira, nós precisamos deixar o pecado hoje para alcançar a ressurreição. É isso que eu estou pedindo nessa coleta. Senhor, me ajuda a deixar o pecado para chegar à vida eterna. Outra oração, uma oração que para nós aqui no nosso Loki é o próprio 27, mas que no livro de oração comum de 1662 ela é o sexto domingo depois da Epifania. Tá? Ou seja, ela está em momentos diferentes no nosso Loki brasileiro e no Loki de 1662, mas é a mesma oração. Então ela diz assim: Ó Deus, cujo Filho para sempre bendito foi manifestado para destruir as obras do maligno e tornar-nos filhos de Deus e herdeiros da vida eterna. Permite, nós te suplicamos, que nesta esperança nos purifiquemos assim como ele é puro, para que quando vier outra vez, com poder e grande glória, sejamos feitos semelhantes a ele, no seu eterno e glorioso reino, onde contigo, Pai, e com o Espírito Santo, vive e reina um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, aqui o que é que eu peço? Eu peço para que assim como Jesus é puro, eu me torne puro. Eu não estou pedindo apenas para que Deus me perdoe dos meus pecados, eu não estou pedindo aqui para que Deus impute a justiça de Cristo a mim. Eu estou pedindo, Senhor, me torna puro, assim como Jesus é puro. Para que? Com que propósito? Para que quando ele vier, eu seja semelhante a ele no seu reino. Ou seja, é uma petição que diz respeito à vida eterna e colocando a condição de que eu seja feito puro hoje, que Deus me purifique hoje. Terceiro exemplo, a oração da 50ª, que é o domingo antes da quaresma, e que para nós aqui no nosso Loki é o 7º domingo após a Epifania. Então, diz assim: Ó Senhor, que nos ensinaste que todas as nossas ações sem amor de nada valem, envia-nos o teu Santo Espírito e derrama em nossos corações o excelente dom da caridade, que é o verdadeiro vínculo da paz e de todas as virtudes. Pois os que sem ela vivem são considerados mortos aos teus olhos. Concede-nos essa graça, mediante teu único Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Então, nessa terceira coleta, nesse terceiro exemplo, nós temos uma doutrina aí. Nós estamos pedindo que Deus derrame a caridade em nosso coração, o dom da caridade. E com que propósito? Porque aqueles que não têm a caridade são considerados mortos diante de Deus. Então, é mais uma vez uma oração pela nossa salvação, mas essa oração, ela liga isso à caridade, liga isso, de certa maneira, à obediência à lei de Deus, a um mandamento. Então, em todas essas orações, nós vemos a importância da santificação para obter a vida eterna. E como isso depende da graça de Deus. Não é algo que nós alcançamos por nós mesmos. É algo que depende da graça de Deus. Por isso que a gente está pedindo a Deus. Então, o artigo 10º do livro dos 39 artigos de religião, que trata do livre-arbítrio, ele diz o seguinte: portanto, não temos o poder de fazer boas obras agradáveis e aceitáveis a Deus, sem que a graça de Deus por Cristo nos previna para que tenhamos boa vontade e coopere conosco enquanto temos essa boa vontade. Então eu pergunto para você, segundo o artigo 10º, nós não temos poder de fazer boas obras agradáveis e aceitáveis a Deus? Errado. Tá? Então, segundo a teologia anglicana, nós temos sim o poder de fazer boas obras agradáveis e aceitáveis a Deus com a graça de Deus. Sem a graça de Deus é que nós não podemos. Mas com a graça de Deus nós podemos fazer boas obras agradáveis e aceitáveis a Deus. Mas para que isso aconteça, a graça de Deus precisa ser lançada sobre nós. Primeiro, a graça precisa nos prevenir. A graça precisa ser lançada sobre as nossas vidas. E com isso, nós nos preparamos para... ou seja, a graça nos prepara para a obediência. E enquanto nós estamos obedecendo, existe uma cooperação entre nós e a graça. Então, a graça ela tem uma iniciativa nesse processo, a graça começa todo o processo, mas ao longo do processo existe uma cooperação pela nossa santificação.
Ou seja, fazer boas obras agradáveis a Deus é possível, mas só com a graça de Deus. Primeiro prevenindo e depois cooperando. Em síntese, aquilo que Cristo disse em Mateus 19:17, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, na perspectiva anglicana, nós precisamos guardar os mandamentos? Sim, com certeza. Então, alguém disse aí, é uma sistemática orada, com certeza. O livro de oração comum é uma sistemática orada. O que é melhor ainda, né? É melhor ainda. Então, sobre a utilidade da lei, nós sabemos que a nossa santificação se baseia na lei de Deus. Agora, como a gente aprende lá em 1 Coríntios 9, a lei que nós obedecemos é a lei de Cristo, tá? Em 2 Coríntios 3, a gente vê como a lei dos mandamentos, as tábuas dos mandamentos, matam. A lei de Deus mata, tá? Então, nós somos pecadores. Isso não é um defeito da lei de Deus. Isso acontece conosco porque nós somos pecadores e a lei nos mata. E aí, claro, por isso a gente lê em Romanos 7 sobre como nós estamos mortos para a lei, através do corpo de Cristo. Em Cristo nós estamos mortos para a lei. Mas aqui nós falamos da lei de Moisés. Existe uma lei, que é, mais uma vez, a que está lá em 1 Coríntios 9, você pode ler do 19 ao 22, que é a lei de Cristo. Então nós não estamos debaixo da lei. Aqui se refere à lei de Moisés. Mas nós estamos na lei de Cristo. Então todo cristão ele está debaixo de uma lei, que é a lei de Cristo. A lei de Cristo é totalmente diferente da lei de Moisés? Não. A lei de Cristo é uma reinterpretação da lei de Moisés. É por isso que sempre que o Novo Testamento explica essa lei de Cristo, ele faz referência à lei de Moisés de alguma maneira, mas reexplicando essa lei, aprofundando o entendimento dessa lei, corrigindo o nosso entendimento dessa lei. Então, por isso nós podemos dizer, como 2 Timóteo 3, 15 a 16, que toda a Escritura serve para nos instruir em justiça. Se eu entendo que toda a Escritura serve para me instruir em justiça, então o Antigo Testamento serve para me instruir. O Antigo Testamento continua sendo referência para nós. Isso é doutrina anglicana, como a gente vai ver agora. Então, como isso acontece? Isso acontece através de um uso novo da lei, de uma maneira diferente de interpretar a lei. É por isso que o apóstolo Paulo pega um trecho da lei que fala sobre bois e aplica aos ministros do Evangelho. Ele usa textos que falam sobre duas testemunhas nos julgamentos lá do Antigo Testamento. Ele pega, lá em 1 Coríntios 5, ele pega o texto de Êxodo, que fala sobre a Páscoa, e ele pega o fermento e aplica para hoje. Então existe aí uma alegorização da lei, um uso alegórico da lei, que é o uso cristão da lei, é uma leitura cristã da lei. Então, com isso, toda lei se torna importante, toda lei de Deus se torna fundamental, justamente por quê? Porque em tudo que há no Antigo Testamento eu vejo algo que eu posso aplicar hoje, nem sempre de maneira literal, em muitos casos é preciso alegorizar. Então, é nisso que a gente entra nas distinções da lei. A lei de Moisés, nela, em si, não existem distinções, tá? Então, se você olhar, nós fazemos a distinção entre mandamentos morais, cerimoniais e civis. Isso existe na Bíblia? Isso existe no Antigo Testamento, no Novo Testamento? Não, não existe essa distinção entre mandamentos morais, cerimoniais e civis na Bíblia. Isso é tradição, tá? Então, se você faz essa distinção, mandamentos morais, cerimoniais e civis, você está fazendo tradição. Agora, essa tradição, ela tem um fundamento na Escritura? Sim, ela tem um fundamento. Ela tem um fundamento sólido, mas ela não existe. Então, quando o apóstolo Paulo explica a lei, você não pode achar, Paulo aqui estava falando dos mandamentos morais, aqui ele estava falando dos mandamentos cerimoniais, aqui ele estava falando dos preceitos civis. Para eles não existia essa diferenciação, tá? Mas para nós ela existe, por quê? Porque nós estamos construindo uma tradição em cima daquilo que eles disseram, fundamentados naquilo que eles disseram. Então, o artigo 7º dos 39 artigos de religião diz o seguinte: o Velho Testamento não é contrário ao Novo, porquanto em ambos, tanto no Velho como no Novo, se oferece a vida eterna ao gênero humano por Cristo, que é o único mediador entre Deus e o homem, sendo ele mesmo Deus e homem. Portanto, não devem ser ouvidos os que pretendem que os antigos pais só esperavam promessas transitórias. Claro, nós sabemos que os antigos pais tinham promessas transitórias, mas aqui nós temos um fundamento para a interpretação alegórica do Antigo Testamento. Por quê? Porque aqui está se dizendo que aquilo que se oferecia no Antigo Testamento era a salvação em Cristo. E aí, claro, quando você vê Hebreus, quando você vê Romanos 4, quando você vê vários textos do Novo Testamento, você vê como os apóstolos e como Cristo pegavam esses textos do Antigo Testamento e alegorizavam. E passava a se referir à salvação, coisas que antigamente se referia à terra de Israel. Então,
aqui nós temos uma declaração muito natural de como o cristão deve usar o Antigo Testamento, uma centralidade de Cristo. E aí, claro, aqui para nós como anglicanos é muito bom encontrar essa pérola nos 39 artigos de religião, aqui no caso, no artigo 7º. E aí o artigo 7º continua dizendo: ainda que a lei de Deus, dada por meio de Moisés, no que respeita a cerimônias e ritos, não obrigue os cristãos, ou seja, um cristão não está obrigado a obedecer cerimônias e ritos do Antigo Testamento de maneira literal, nem devem ser necessariamente recebidos os preceitos civis em nenhuma comunidade, ou seja, uma comunidade, uma sociedade de hoje não é obrigada a seguir os preceitos civis. Quer dizer que ela está proibida de seguir os preceitos civis? Não, mas ela não está obrigada a isso. Todavia, não há cristão algum que esteja isento da obediência aos mandamentos que se chamam morais. Então, esses mandamentos que são chamados de morais, eles obrigam aos cristãos. Por que eles obrigam aos cristãos? Porque esses mandamentos nos falam do caráter de Deus. O caráter de Deus não muda. Então, como Deus não muda, esses mandamentos eles não podem mudar. O que pode mudar é um aprofundamento e uma aplicação deles. Mas o mandamento em si ele não muda porque o caráter de Deus não muda. Então, essas cerimônias e ritos a gente vê já no Antigo Testamento, em Provérbios 21:3, em 1 Samuel 15:22, nos profetas do Antigo Testamento, a gente vê que essas cerimônias e ritos eram inferiores, tá? Então, Provérbios 21:3 ensina que a justiça é mais importante que os sacrifícios. Lá em 1 Samuel 15:22, a obediência a Deus é mais importante que os sacrifícios. Os profetas do Antigo Testamento, várias vezes, reduzem a importância dos ritos, reduzem a importância das cerimônias do Antigo Testamento, e em outros textos eles sintetizam as obrigações como coisas morais. Você vê isso em Ezequiel, você vê isso em Oséias 6:6, que Cristo cita, você vê isso em Miqueias 6:6-8, ele faz as duas coisas, ele explica a inferioridade dos mandamentos cerimoniais e a superioridade dos mandamentos morais. Zacarias faz isso também. Zacarias resume a lei de Deus naquilo que é moral. E usando aqui um texto deuterocanônico, Judite 16:16, eu vou citar aqui Judite 16:16 porque eu acredito que muitos não têm Bíblias que contemplem esse livro. Judite 16:16 diz o seguinte: os sacrifícios de odor agradável pouco valem, e a gordura dos holocaustos é um nada, mas quem teme o Senhor sempre será grande. Então, nós temos algo moral aqui que tem mais importância do que aquilo que é sacrificial ou do que aquilo que é cerimonial. Então, a gente vê exemplos no Novo Testamento também. Cristo segue essa mesma tradição dos profetas. Por isso que Cristo cita Oséias 6:6. Cristo fala do exemplo de Davi. Davi que descumpriu um mandamento cerimonial, mas porque estava com fome, ele e os outros homens que ele estava, então eles comeram o pão da proporção que eles não poderiam comer. Então, nós temos já no Antigo Testamento a ideia de que as cerimônias são inferiores. Não que elas devem ser anuladas, mas que elas são inferiores. Ou seja, elas têm uma importância menor. Os preceitos civis, sobre eles, eu acredito que a melhor explicação é aquela de Richard Hooker. Hooker, ele explica o seguinte, que aqueles mandamentos civis do Antigo Testamento, sobre, por exemplo, como punir um ladrão, quantas testemunhas devem ter num determinado momento para ser aceito uma acusação, enfim, como proceder nesse processo criminal, enfim, tudo isso não se aplica à nossa sociedade hoje. Por quê? Porque nós estamos numa situação diferente. Então veja, aqui nós estamos usando um argumento que é bastante racional, o uso da razão. É injusto aplicar mandamentos que servem para uma nação, num contexto, numa situação, para outra situação. Então nós hoje não vivemos na mesma sociedade em que os israelitas viviam naquele período. Por exemplo, existia escravidão quando os israelitas viviam naquele período, né, na época dos profetas, enquanto eles estavam vivos, as pessoas que escreveram o Antigo Testamento, existia escravidão entre eles. Não existe isso mais na nossa sociedade. Então, por isso, aplicar aqueles preceitos civis hoje seria absurdo. Ou seja, eu estou usando aqui os preceitos morais para nortear os preceitos civis. E por isso, claro, todo preceito civil tem um princípio moral por trás. E aí perceber isso é que é bacana. Então, em terceiro lugar, nós temos os preceitos morais. E os preceitos morais do Antigo Testamento, eles continuam valendo para nós. Não são apenas os 10 mandamentos, tá?
o que é moral não é apenas o Antigo Testamento, não é apenas os 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos são como um símbolo, né, do restante da lei. Mas a gente, fora dos 10 mandamentos, claramente encontra preceitos que nós poderíamos chamar de morais. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós, depois dos 10 mandamentos, lá em Êxodo. Então, onde é que aparecem os 10 mandamentos em Êxodo? Aparece em Êxodo 20, tá? Então, eu vou aqui para Êxodo 20. E aí, assim que os mandamentos são dados, os capítulos 21 a 23, nós temos uma sequência de mandamentos aí, muitos dos quais nós poderíamos classificar como mandamentos civis e cerimoniais. Mas nós temos aqui claramente mandamentos morais entre eles. Vou dar um exemplo aqui. Êxodo 23, do 4 ao 5, diz assim: se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou o seu jumento, lhe reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Então nós temos aqui um mandamento que, de maneira sutil ainda, mas de maneira certa, prenuncia o amor pelos inimigos. Por quê? Aqui está dizendo basicamente o seguinte: se seu inimigo precisa de você, ajude o seu inimigo. Se você pode ajudar o seu inimigo, ajude. Ele é seu inimigo, mas ajude. Então nós temos aqui, de maneira muito clara, ainda embrionária, a gente pode dizer, mas de maneira muito clara, o amor pelo inimigo sendo ensinado no Antigo Testamento, no meio de mandamentos que a gente poderia considerar como civis, e alguns até cerimoniais. Então, isso em Êxodo. Qual é o livro que as pessoas na Bíblia mais associam a mandamentos cerimoniais, a cerimônias? É o livro de Levítico. Então a gente sabe que dentre os mandamentos que a gente vê em Levítico, Cristo pegou o mandamento do amor ao próximo em Levítico, né? Em Levítico 19. E aí eu posso ler com vocês Levítico 19, do 9 ao 18. Diz assim, vou ler apenas alguns versículos. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo, não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimireis ao teu próximo, nem roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Então, você pode seguir aqui até o versículo 18 e adiante. Você vai ver que nós temos aqui mandamentos que são claramente, de maneira explícita, são mandamentos morais e que são perfeitamente válidos hoje. Porque tudo isso aqui, de alguma maneira, está dentro do amor a Deus e do amor ao próximo. Então, o aprendizado da lei de Deus é basicamente isso. E aí, claro, a gente segue aqui para o que nos ensina o catecismo anglicano nessa área. Então, o catecismo, ele diz o seguinte, na primeira pergunta que trata sobre a lei de Deus. Dissestes que os padrinhos prometeram solenemente que guardarias a santa vontade de Deus e os seus mandamentos. Diz-me, quantos mandamentos há? Então, vou aqui rapidamente abrir com você e entender o contexto. No antigo, nesse rito, não no Antigo Testamento, mas nesse rito de batismo que está no livro de oração comum, os padrinhos agem como fiadores, tá? Então você pode voltar aí para o estudo que fala sobre padrinhos, mas os padrinhos eles agem como fiadores da pessoa que é batizada. Eles têm ali um papel de cuidar para que ela cumpra as promessas feitas ali no momento do batismo. E você pode ver no próprio rito de batismo, a gente não vai ler aqui o rito, mas no próprio rito de batismo, como os padrinhos prometem que aquela criança vai obedecer à lei de Deus. Então é basicamente o que está sendo dito aqui. Ó. Você disse que seus padrinhos prometeram por você que você obedeceria à lei de Deus. Quantos mandamentos há? 10 mandamentos. Então, aqui nós começamos falando sobre o número dos mandamentos. A Bíblia não resume os mandamentos em 10. Esse é um costume, é uma tradição cristã, resumir os mandamentos em 10. Então, aqui nós vemos o decálogo como uma essência simbólica da lei. E aí, próxima pergunta, quais são os mandamentos? Resposta, os mesmos que Deus pronunciou, como se encontra no capítulo 20 do Êxodo. Pode ser no capítulo 20 do Êxodo, pode ser também em Deuteronômio 5. Vocês vão entender por quê. E aí segue dizendo os mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. E segue o mandamento de 1 a 10. E aí, esses são os mandamentos de Deus. Aí você tem a sequência dos mandamentos. Em Êxodo 20, em Deuteronômio 5. Existem maneiras diferentes de agrupar esses mandamentos. O catecismo usa uma dessas maneiras,
que é a maneira que conta os mandamentos 1 a 4, sendo os mandamentos a Deus, os mandamentos 5 a 10, sendo os mandamentos ligados ao próximo. Existe uma maneira alternativa de contar, que é a maneira agostiniana. Como é que é essa maneira? A gente conta o mandamento 1 a 3 se referindo a Deus. Por quê? Porque o mandamento que fala não terás outros deuses diante de mim, e o mandamento que vem em seguida, que proíbe ídolos, seria o mesmo mandamento. Se eu entendo que eu só posso adorar a Deus, consequentemente eu não posso adorar ídolos. Então isso aí seria o mesmo mandamento. E o último mandamento, a gente poderia desdobrar ele em dois. Por quê? Porque uma coisa é cobiçar as coisas, os bens do seu próximo. Outra coisa é cobiçar a mulher do seu próximo. Por quê? Porque a cobiça da mulher do seu próximo é um pecado sexual. E a cobiça dos bens do seu próximo, não. Né? Então, quando a gente vem em Deuteronômio 5, por exemplo, Deuteronômio 5 meio que separa, né, a cobiça da mulher da cobiça das outras coisas. Enquanto em Êxodo 20 não. Parece que ele une e a mulher aparece ali no meio de várias coisas. Então, essa explicação de Santo Agostinho é mais racional, digamos assim. Então, na minha opinião, ela tem um ponto a mais. Mas ambas são maneiras válidas. Então é importante saber que a interpretação cristã desses mandamentos sempre foi ampla. Os cristãos ampliam essa interpretação, não se refere apenas à letra de cada mandamento. Então, o catecismo segue dizendo: que entendes principalmente desses mandamentos? E aí a resposta: entendo duas coisas, o meu dever para com Deus e o meu dever para com o meu próximo. Então, nós temos aqui o entendimento principal dos mandamentos. Em primeiro lugar, aqui nós vemos os mandamentos como através de uma síntese, o dever. A ideia de resumir os mandamentos a gente já vê nos profetas, já vê no Novo Testamento. Paulo fala disso em Romanos 13, do 8 ao 10, em Gálatas 5,14, resumindo os mandamentos no amor ao próximo. E a noção de dever, ela é muito importante na tradição anglicana. Aqui se fala, nós temos o nosso dever para com Deus. Isso é tomado lá de Eclesiastes 12, do 13 ao 14, a noção de que nós temos deveres que são deveres de todos nós. E aí o catecismo segue dizendo: qual é o teu dever para com Deus? O meu dever para com Deus é crer nele, temê-lo, amá-lo, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma e com todas as minhas forças. Aqui começa a resposta, tá? E aí a gente vê claramente uma referência ao Shema, a Deuteronômio 6, do 4 ao 5, mandamento que Cristo coloca como primeiro mandamento: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as suas forças. E aí o catecismo acrescenta: crer e temer. Crer, temer e amar a Deus é o começo do que nós entendemos no nosso dever para com Deus. E aí segue, na sequência, o que nós temos em seguida são resumos dos 4 mandamentos. Então, do primeiro mandamento, adorar a Deus e dar graças a Ele. Então esse é o primeiro mandamento. Segundo mandamento, pôr nele toda a minha confiança e invocá-lo. Eu não vou invocar ídolos. Eu não vou pôr minha confiança em ídolos. Eu vou pôr minha confiança em quem? Em Deus. Depois ele diz: honrar o seu santo nome e palavra. Aqui, não tomar o nome de Deus em vão. E o quarto mandamento: servi-lo verdadeiramente todos os dias de minha vida. O que é de mais interessante aqui, e que numa leitura rápida passa despercebida, é que a aplicação que o catecismo anglicano faz do quarto mandamento não é uma aplicação literal. É servi-lo verdadeiramente todos os dias da minha vida. É isso que nós aprendemos com o quarto mandamento: servir a Deus todos os dias da nossa vida. Ou seja, não é uma aplicação literal como os judeus faziam, de ter exatamente o 7º dia da semana enquanto você trabalha nos demais. Mas servir a Deus todos os dias, claro, através do seu trabalho, através do seu culto, enfim. Então, aqui é interessante essa correspondência com os 4 mandamentos. E quanto a esse quarto mandamento, isso foi muito polêmico na história da Igreja Anglicana, justamente pelo surgimento do movimento puritano. Os puritanos queriam enfatizar, queriam tornar obrigatória a obediência do sábado nesse sentido mais judaico, mas claro, aplicada ao domingo. Então, o catecismo segue dizendo: qual o teu dever para com o teu próximo? O meu dever para com o meu próximo é amá-lo como a mim mesmo. Aqui Cristo, nós vemos a referência a Cristo, né? E fazer a todos o que desejaria que me fizessem. E aí a gente vê uma referência mais uma vez a Cristo, em Mateus 7,12, Cristo diz isso, né? Que eu não
que eu devo fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fizessem. E Cristo, quando diz isso, ele está apoiado no Antigo Testamento. Em Obadias 15, por exemplo, lá se diz: aquilo que você faz virá sobre a sua cabeça, né? O teu feito virá sobre ti. Tobias 4,15 diz: não faça para ninguém aquilo que você não gosta que façam para você. Então, Cristo está pautado aí no Antigo Testamento. E aí o catecismo segue dizendo: amar e honrar e socorrer a meu pai e mãe, que é o quinto mandamento, prestar honra e obediência às autoridades civis, aí ele está estendendo o quinto mandamento, respeitar todos os meus governantes, professores, pastores espirituais e mestres, extensão do quinto mandamento, e revestir-me de humildade e reverência, como convém a um servo de Deus para com todos os meus superiores, extensão do quinto mandamento. Não ofender a ninguém nem por palavras nem por ações, é uma extensão do sexto mandamento, o mandamento que fala sobre não matar. Ser verdadeiro e justo com todos os meus atos. Mais uma vez, uma extensão do sexto mandamento. Não conservar ódio nem rancor no meu coração. Extensão do sexto mandamento. Guardar as minhas mãos do furto e do roubo. Aí é o oitavo mandamento. A gente pode considerar quase de maneira literal. Preservar a minha língua da maledicência, mentira e calúnia. É uma extensão do nono mandamento. Conservar o meu corpo em temperança, sobriedade e castidade. A gente pode considerar isso aí uma extensão do sétimo mandamento, do nono mandamento e também do quarto mandamento. A gente pode considerar também. Não cobiçar nem desejar os bens alheios, mas instruir-me e trabalhar honestamente para manter-me e cumprir o meu dever no estado de vida a que Deus se aprove a chamar-me. Uma extensão do décimo mandamento. Então, o que aqui a gente tem de tradição aí que é interessante? Como a gente vê que o catecismo anglicano amplia, né, os mandamentos, ele não está restrito à letra. É por isso que a gente pode considerar os 10 mandamentos como sendo toda a lei. Porque a gente está interpretando os 10 mandamentos, incluindo coisas que estão fora deles no texto bíblico. Então a gente não está preso à letra da lei, mas sim aquilo que é o espírito por trás da letra. Então eu vou, aqui em relação ao material, a gente já terminou, eu vou responder aqui as perguntas que vocês fizeram. Gabriel perguntou: podemos seguir a lei verdadeiramente? Sim, podemos, com certeza, com a graça de Deus. É o que está lá nos 39 artigos de religião, como a gente viu. A gente pode realmente agradar a Deus. Tem uma oração importante, que é a coleta pela pureza, na qual a gente pede justamente isso, para que a gente possa amar a Deus perfeitamente. Próxima pergunta, Gabriel também. Existe algum mal humano nas boas obras agradáveis e aceitáveis a Deus? É possível que haja, sim. É possível que haja. Quando a gente considera as nossas boas obras em geral, sempre há. Mas isso não significa que cada boa obra vai ter sempre um mal humano. Alguns teólogos radicais interpretam dessa maneira. Mas eu não vejo fundamento para isso na Escritura, para dizer que cada boa obra nossa ela tem pecado. Tá? Eu não vejo fundamento bíblico para isso. Para mim é uma radicalização. A escravidão do Antigo Testamento é igual a que escravizou negros, etc? Não, não é igual. A gente pode considerar que no Antigo Testamento havia mais limitações, havia, por exemplo, a escravidão entre judeus, tinha um limite de tempo, enfim. Não era exatamente igual, mas era escravidão, né? Era um ser humano, na essência, era um ser humano pertencendo a outro. Leônidas perguntou: se a lei de Deus é eterna, por que grande parte do cristianismo aboliu a guarda do sábado? Então, isso é uma questão de interpretação, né? A gente vê isso em Colossenses 2, a gente vê isso em outros textos bíblicos. A gente precisaria de tempo aqui, o tempo já vai terminar agora, a gente precisaria de mais tempo para tratar sobre a guarda do sábado, mas na essência a gente vê aquilo que o apóstolo Paulo ensinou em Romanos 14. Se um faz diferença entre os dias, faça. Se outro não faz diferença entre os dias, não faça. Na realidade, existem várias comunidades cristãs que procuram, inclusive, fazer os dois. Guardar o sábado e o domingo, né? Se não me engano, os cristãos etíopes fazem isso. Guardam o sábado e o domingo. Por uma influência judaica na sociedade deles. Mas, enfim, entre os cristãos existem muitas posições sobre isso. Mas eu fico com aquilo que Paulo disse em Romanos 14, que mais ou menos abraça todo mundo. O que a gente não pode é ter um fundamentalismo do sábado impondo, né? Isso aí. Então, na interpretação aqui anglicana, através do sábado, da guarda do sábado, eu devo aprender a adorar a Deus todos os dias. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado aí desse momento. A gente eu acredito que tá entrando mais perguntas aqui, mas a gente já está nos últimos segundos aqui. Então, que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se alguém tiver dúvidas sobre esses temas, você pode me mandar as perguntas aí depois. E, enfim, até a próxima.
Tchau, tchau.